Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa. Antes de começarmos esse incrível bate-papo, peço que siga a gente aqui no YouTube, Síntese DH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Para a conversa de hoje, eu trago uma querida amiga, Tina Carvalho, que vai trazer sua visão de mundo sobre educação, sobre aprender em comunidade, sobre autonomia, sobre muitas questões que estão dentro da educação, não só necessariamente dentro da escola, né, Tina? Eu queria saber, primeiro, quem é você? A pergunta de $1 milhão. Quem é você? Eu sou Tina Carvalho, professora, educadora, designer, publicitária, mas, acima de tudo isso, eu sou uma conspiradora pela transformação da educação. E eu agradeço a oportunidade, de estar aqui, agradeço o convite do Alê Moreno, acho o seu trabalho sensacional e fiquei muito feliz com esse convite. E aí você já trouxe uma coisa aqui que eu quero entender. O que é ser uma conspiradora? Conspiradora no sentido de que eu vejo que a educação, do jeito que ela precisa ser transformada, e eu faço parte de movimentos que também acreditam que a educação precisa ser transformada, então eu conspiro pela transformação da educação, eu movimento as águas, né, as pessoas, as instituições, para que elas consigam perceber por onde começar essa transformação em quê, por que transformar, tudo isso. Ô, Tina, por que é tão difícil a transformação de escolas e de ambientes de aprendizagem? Onde a conspiração esbarra? Uau! Ela esbarra em muita coisa. Ela esbarra num sistema que acontece há muito tempo, então é o que eu chamo de síndrome da Gabriela, né? Ela nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Então ela esbarra nessa mesmice, mas foi sempre assim, e aí você pergunta, né? Tá, foi sempre assim, mas então, por ser sempre assim que a gente está entre os 10 piores países no mundo em educação. Então, uma das barreiras é a síndrome da Gabriela. Outra barreira que eu percebo é o isomorfismo, né? O professor, ele ensina da forma como ele aprendeu. Então, se a gente olhar para todos os cursos de licenciatura, os cursos universitários, eles formam professores de educação tradicional, que vão aplicar uma apostila, que vão dar uma aula, que vão escrever na lousa, o aluno tem que ficar quieto, sentado em fileira, porque a universidade faz assim, e o sistema é assim. Então, o professor se forma, pega o diploma e acredita que é assim, porque sempre foi assim, e é assim que ele aprendeu na escola, uma coisa super esquizofrênica, né? Eu fico imaginando aquele professor falando de Vygotsky, escrevendo na lousa, pedindo para todo mundo ficar quieto, copiar no caderno e decorar para uma prova teste. Então, a gente tem também o isomorfismo. E aí a gente tem outras barreiras, por exemplo, dar aula, aplicar apostila, dar uma prova teste, tudo isso é muito fácil, é cômodo, você sabe como fazer, você não tem que pensar, você vai quase no automático, o professor, né? O professor vai quase no automático, porque é muito simples. Qual é o tema da aula do dia seguinte? Vira a página da apostila que está ali o tema. Ah, e se os alunos não aprenderam? Vira a página, que no dia seguinte é outro tema. Então, dar aula é muito tranquilo. Eu conheci professores que eles vinham, professores mais da vanguarda, que eles vinham com aqueles cadernos cheios de anotação, e aí ele falava com orgulho, né? Puxa, eu dou a mesma aula há 12 anos. Meu Deus do céu, como assim dar a mesma aula há 12 anos? E ele dava a mesma aula, com as mesmas citações, copiava na lousa as mesmas frases, perguntava as mesmas coisas para os alunos há 12 anos. Então, é muito cômodo você montar uma aula e dar aquela aula por 12 anos.
Então, existe, sim, essa barreira dos próprios professores, porque qualquer transformação vai desestabilizar. E qualquer coisa que desestabiliza, tira da zona de conforto. Então, eles, para modificarem essa forma de encarar e fazer educação, tem que sair da zona de conforto. E isso causa muita insegurança para os professores. Quando eu converso com professores, quando eu falo sobre é possível fazer diferente, é nítido, você olha nos olhos deles e percebe que existe uma insegurança. Mas eu sempre fiz assim, e agora como é que eu vou fazer? Vamos fazer por projetos. Mas cada um vai fazer um projeto, mas eu não entendo de tudo, eu não sou um professor multitarefa. Não, mas não precisa ser. Eu não sou um super professor. Não, mas não precisa ser um super professor. Você só precisa enxergar os alunos, né, de forma individual, como se cada um tivesse uma necessidade, e realmente tem, cada um é um indivíduo único, cada um tem um desejo diferente, e isso dá trabalho. Mas não é um trabalho assim, né? Aí você pensa, putz, né? Isso dá um super trabalho, eu vou me acabar fazendo isso. Não, isso dá um trabalho de você fazer algo que você nunca fez antes. Mas é possível você pegar uma turma e conseguir trabalhar com projetos com as crianças, com os jovens na universidade, tudo é possível. Mais barreiras, eu já vi barreiras de pais, e aí você pega aquele lado social. Então, você tem os pais que fazem aquela comparação. Mas a minha sobrinha de 6 anos já lê e escreve, o meu filho de 7 ainda está com dificuldade, ou os dois têm 6 anos, um já está na página 30 da apostila, o meu filho ainda não chegou na página 3. Então, essa comparação social é muito cruel, porque eu vou repetir, cada um é único. Se a gente pensar aqui, com que idade você conseguiu andar de bicicleta sem rodinha? Provavelmente foi diferente da minha idade, foi diferente de outras idades, de outras pessoas. Isso quer dizer que você tinha uma coordenação motora mais bem desenvolvida do que o outro, porque você andou. Não, né? É porque você teve um tempo e naquele tempo você andou de bicicleta sem rodinha e o outro ainda não. Então, existe essa diferenciação e existe essa comparação social, e isso é muito cruel. E as pessoas não percebem. Você me fez lembrar um texto que eu escrevi no meu blog, bem no início do blog, não tanto no início, mas bem no início, quando eu transformei ele no que ele é hoje, foi quando eu fiz uma comparação de que a educação é um sapato número 35. Né? A apostila é isso, né? Ela é uma coisa formatada. Então, como eu calço 35, eu falei, a educação é um sapato número 35. O que isso quer dizer? Que todo mundo que calce 36 para cima, o sapato vai ser apertado. E todo mundo que calce 34 para baixo, o sapato vai ficar largo. A educação ela é tão formatada, ela rigorosamente põe todo mundo dentro de uma forma e fala, se você não se adequa a essa forma, você está errado. Então, se você não aprendeu a ler e escrever nessa idade, você está errado. Como assim errado? Me fez lembrar uma história. Eu estava na universidade e eu tinha uma colega, eu dava aula em pedagogia nessa época. Eu tinha uma colega, ela virou para mim e falou, Tina, eu não lembro exatamente, mas ela falou alguma coisa sobre alfabetização na hora certa. E na época eu não sabia que isso era um programa oficial, né, das escolas públicas. Eu falei, ela veio comentar da alfabetização na hora certa, eu virei para ela e falei, mas espera aí, qual é a hora certa da alfabetização? Aí ela me explicou, não, é um programa aqui da prefeitura, blá, 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 acho que era da prefeitura, sei lá. E eu fico pensando qual é a hora certa. Eu já vi crianças que com, sei lá, 2, 3 anos já reconhecem as letras tranquilamente. E eu já vi criança que com 8 anos, 9 anos ainda tinha muita dificuldade. Eu já fiz oficina de leitura com crianças de 12 anos que quase não conseguiam ler. E a gente tem dados caóticos, né? No Brasil, somente 22% dos universitários
são classificados como plenamente alfabetizados, que lê, escreve e compreende o que lê, né? Tem aquela compreensão crítica do que lê. Só 22% dos universitários. Então, por que a gente cobra isso de uma criança de 7 anos? Né? Calma, né? Vamos fazer o serviço direito, que talvez lá na frente a gente não tenha só 22% dos universitários plenamente alfabetizados. Então, são essas as barreiras. Esqueci, né? Tem as barreiras dos próprios alunos. Eu falei de tantas barreiras, esqueci dos meninos. Tem sim as barreiras dos próprios alunos. E essa barreira dos próprios alunos, elas são bem semelhantes às barreiras dos professores. Para o aluno, é muito mais fácil ficar sentado, passivo, assistindo uma aula, ouvindo o outro. Por quê? Porque se no final você não aprendeu, a culpa é do outro que não te ensinou direito. Você estava lá, sentado, ouvindo, copiando, né? Então, quando você tira o aluno dessa posição passiva, receptiva, né, como algo vazio que tem que receber do outro, quando você tira ele dessa comodidade e coloca ele numa postura ativa, protagonista da aprendizagem, ele automaticamente também é responsável pela sua aprendizagem. Então, para o aluno ser responsável pela sua vitória ou seu fracasso, é complicado, porque como que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o aluno é responsável pela vitória. Eu tirei 10 na prova, né? Mas se ele tirou 2, a professora me deu 2, né? Não é culpa dele. E quando você modifica esse sistema e você tira esse aluno dessa postura passiva e receptiva, ele é responsável pela aprendizagem, e aí o que ele percebe? Que se ele não aprendeu, é porque ele não pesquisou, ele não se dedicou, ele não leu, ele não desenvolveu aquele assunto. E aí também causa um incômodo. Então, tem barreiras para todos os lados. Tem aí a granel, pode escolher para onde Acho você que tem até tem uma barreira outra que é o próprio vestibular e o Enem, né? Porque ele acaba virando uma algema no meio do caminho. As escolas, muitas delas direcionam todo o seu processo para esse momento, como se isso fosse um filtro de uma única saída, né? E tem mais outras tantas que não são ela apenas Enem e vestibular. Mas eu fico te ouvindo, começando a história do sapato, dessa história de repetir aquilo do jeito que eu aprendi, ou até na postura de estudante, quanto isso também no universo corporativo, que é o lugar que eu habito com mais frequência, isso também se repete, né? É muito doido que as corporações, as empresas esperam a postura de um facilitador de aprendizagem, que ele ainda seja conteudista e com sapato 35, né? E é bem louco isso. Sendo que a gente ainda está falando com adulto. Agora, esse número que você traz dos universitários, com certeza também se reflete, talvez até piore nas empresas, né, dos 22% aí. Então, esse cenário é um lugar, muita coisa para se mexer. Mas se você, Tina, fosse convidada para ser a ministra da Educação, imagino que não nesse governo, se você fosse convidada para ser ministra de Educação num próximo governo, qual seria o seu primeiro ato para começar a mexer essas peças do tabuleiro do processo de educação que merece ser observado e transformado? Por onde você começaria? Que pergunta incrível! A resposta parece muito simples, mas ela é bem ampla. Cumpra-se o que está na lei, porque eu acredito que esse é o início de tudo. E eu posso dizer com tranquilidade, não precisamos nem inventar novas leis. Cumpra-se o que está na lei. Eu vou explicar. Quando você pensa numa lei, não precisa nem pensar só na área da educação. Qualquer lei, qualquer lugar. Quando você pensa a lei, ela foi construída com base ou em pesquisas, ou na ciência, ou nos estudos, ou nos acontecimentos. Bom, na área da educação não é diferente.
As leis, elas foram construídas com bases em teóricos da educação, certo? E aí tem aquele dado, né? Tem uma lei que é muito importante na educação, que é a LDB. Se você pegar a parte da LDB que fala somente da educação básica, são 60 e poucas páginas a LDB. Toda a parte que fala sobre educação básica, ela cita a palavra aula por 5 vezes, e em nenhuma das vezes ela está falando sobre dar aula, mas sim sobre hora-aula, a carga da hora-aula. Ela não fala aula como algo a acontecer dentro de um sistema educacional. Isso quer dizer que a LDB não contempla a aula como a gente conhece, com o professor falando, todo mundo sentado, ouvindo. Por quê? Porque a ciência não contempla isso. Qualquer teórico que você busque estudar sobre pedagogia, educação, você só vai ver gente falando que o aluno não pode ser tratado como um depositário, o aluno tem que ser ativo, o aluno tem que ser autônomo, o aluno tem que ser protagonista, o saber tem que ser interdisciplinar, o saber tem que ser complexo, o aluno tem que construir esse saber. Você não vê nenhum teórico falando, não, as aulas têm que ter 45 minutos, os alunos têm que estar sentados enfileirados, os alunos têm que ficar quietos, o professor é o detentor do saber, o professor é que vai trazer o saber, o aluno só tem que ficar quieto, ouvir, copiar, decorar. Qual autor exige que o aluno tenha que decorar um volume astronômico de conteúdo e fazer xizinho numa prova? Eu fiz essa descoberta não faz muito tempo, porque eu terminei apesar de eu ter feito magistério lá no início da década de 80, eu fui fazer pedagogia agora, eu terminei minha pedagogia em 2013, e eu estou até escrevendo um texto sobre isso. Não, eu lancei esse texto há bem pouco tempo, acho que foi o último do meu blog, que eu falo sobre o que eu aprendi no curso de pedagogia. Eu tive um grande aprendizado no curso de pedagogia, numa disciplina, acho que era final de segundo ano, início de terceiro ano, quando a gente foi estudar todas as metodologias de aprendizagem. E entre as metodologias que a gente estudou, então, a gente passou por várias bem famosas, né? A gente pegou lá a freiriana, de Paulo Freire, Waldorf, Reggio Emilia, Montessori, entramos na humanista, construtivista, tal, e tinha lá a educação tradicional. Uma coisa me chamou muito a atenção. Todas as outras metodologias tinham um dono. Tinha alguém, dono entre aspas, tá? Tinha alguém que criou aquela metodologia. Então, a freiriana foi Paulo Freire, Waldorf foi o Rudolf Stein. Então, estavam lá os nomes das pessoas. E quando chegou na educação tradicional, não tinha pai. É o que eu brinco, a educação tradicional nasceu do repolho. Não tinha pai, não tinha alguém que defendesse ela, não tinha um autor para ser citado numa apostila sobre metodologias de educação. Então, essa educação tradicional, ela não tem embasamento teórico. Se ela não tem embasamento teórico, ela não está contemplada na lei. Se a LDB não contempla essa aula como a gente conhece, isso quer dizer que ela está fora da lei, certo? Não quer dizer que a LDB proíbe a aula. Não, ela não proíbe a aula, mas ela não contempla a aula. Se eu fosse ministra, eu tivesse algum poder para chegar lá em cima e falar qual é o primeiro passo para a transformação da educação. Cumpra-se a lei. E o segundo passo? Leiam os teóricos. Eles dizem quais são os passos. Você pode gostar da Maria Montessori, então você se agrada mais da metodologia montessoriana, você pode se agradar da metodologia Waldorf ou humanista,
ou fazer uma mescla de todo mundo, mas dá para seguir algum autor? É possível? Puxa vida, alguma escola pode olhar para esses autores e se embasar neles, né? Eu estava olhando aqui essa semana alguns anúncios de vaga em escolas, eu fiquei chocada vendo que 80% das vagas de escola ou elas são para escolas tradicionais ou apostiladas, pois elas estão baseadas em quais autores, quais teóricos, quais grandes estudiosos da educação. Então, acho que seriam esses 2 passos. Primeiro passo, cumpra-se a lei. Segundo passo, dá para buscar um autor, por favor? São esses. Adorei os passos. A LDB, inclusive, tem como grande mentor Darcy Ribeiro, né? Então, a gente tem um gênio por trás dessa história toda. E, de fato, está tudo escrito. Tem uma dificuldade grande da gente colocar as coisas para acontecerem, né? A gente vai criando a lei da lei daqui a pouco, a lei para não cumprir a lei. Até tem uma discussão nesse instante de derrubar os ciclos, que é uma possibilidade, né? Por exemplo, a rede que eu participo de escolas, que eu do Criando Asas e da rede da Escola da Serra, ela é aprendizagem por ciclos, não é por série. E esse tem sido um problema não para a escola, mas uma questão que se debate hoje lá em Brasília para acabar com essa história de ciclo, que é um absurdo porque as pessoas não conhecem, mas querem acabar, assim como querem acabar com a história do Paulo Freire e tudo mais. Acabar com a história não vai acabar, né? Deixar de reconhecê-lo como patrono. Que é uma barbaridade, porque provavelmente nem leram um livro, né, Tina, sobre ele, sobre o que ele fala. Você fala também em aprender em comunidade. O que é aprender em comunidade? Aprender em comunidade é quando você envolve o entorno, né? Há um ciclo de vizinhança ali ao redor da escola e as pessoas elas participam. Eu vou dizer um pouco na prática isso, como que eu acredito. Você pensa, né, num bairro periférico, um bairro mais simples, tem ali um sapateiro. Ele tem o que ensinar. As pessoas podem aprender com ele, né? Um padeiro, um pedreiro, um eletricista, alguém de contabilidade, alguém que trabalha numa gráfica, tudo isso são aprendizados, são saberes e aprendizados que eles podem estar dentro do universo da educação, porque a educação não é escola, como diz o Zé Pacheco, escolas são pessoas. Então, a escola não é um prédio, ela pode acontecer fora daquele espaço. E quando a gente fala em aprender em comunidade, é quando você envolve não só os pais, né? Tem pais, tem cuidadores, tem vizinhos, tem vó, tem tio. Aí você pega essas outras pessoas que estão ao redor. Por que você não pode, de repente, ter numa escola uma turma que é muito interessado em desenvolver pão, em fazer pão? Puxa, quem melhor do que o padeiro da esquina para ensinar como é que faz o pão, para falar ali o quanto que coloca de fermento, quanto tempo espera, o que é uma massa que precisa crescer, do que o padeiro da esquina, né? O professor, o diretor, o coordenador pedagógico nem está preparado para isso, nem sabe. Então, precisa abrir essa escola para envolver a comunidade, porque tem muitos saberes ao redor da comunidade, da escola, que poderiam ser utilizados para contribuição. Sem contar que, agora, se você falar em escola pública, a comunidade, ela precisa estar envolvida nesse processo, porque a comunidade, ela valoriza o que acontece ali dentro e ela tem que se sentir participante, aquele processo precisa ser participativo, né, para que haja realmente essa aprendizagem mais integral, né? Não estou falando de tempo integral, e sim de uma aprendizagem integral. Eu acho que isso se estende, inclusive, para as empresas, né? E para a universidade. Quando eu
ouço, reconheço, aprendo quem está em torno, até para valorizar, né, Tina? Entendo que quando me conecto com o outro também aprendo com a história de vida, com as possibilidades, mas a gente ainda vive nesse lugar meio autocentrado, assim, na escola, se termina na parede, né? Na universidade, Ale, a gente só utiliza outro nome. Na universidade, quando você fala dessa coisa da comunidade, a gente está falando em projetos transdisciplinares, né? Os projetos interdisciplinares é quando você mescla as disciplinas, e o transdisciplinar é quando você consegue envolver a sociedade no desenvolvimento de projetos dentro da universidade. Só muda o nome, então é bom saber esses outros nomes, porque chegando na universidade e falando de aprender em comunidade, isso não faz parte do vocabulário daquele ambiente. Mas se você falar, são projetos transdisciplinares, aí quem está ali é alfabetizado com essa palavrinha, vai acabar entendendo do que está se falando, e é possível também fazer isso dentro de universidades e dentro de empresas, extrapolar os muros da escola, né, e os muros das empresas, e envolver a sociedade no desenvolvimento de projetos de aprendizagem. Mas eu fico pensando que na escola, até na universidade, ainda isso é muito difícil, porque como a gente está no pensamento que você trouxe agora há pouco de série, e não só de série, mas de disciplinas, em que português não fala nem com matemática, que está ali na mesma sala de professores, romper essas barreiras fica mais complexo ainda, não fica? Você fala na universidade, Nos na dois escola, lugares. tudo. Na escola, aprendo português, aí aqui, matemática aqui, cada um no seu quadradinho. Depois, assim, agora cresce e mistura isso tudo. E já tem uma barreira aí, quando eu já encaixotei os lugares, como se tivesse encaixotado, e não tá, né? Então, para expandir para a comunidade, acho que fica mais complexo ainda esse movimento, não fica? Eu acredito que o movimento, ele primeiro precisa acontecer dentro da pessoa. A pessoa, e quando eu falo dentro da pessoa, é do tutor, do educador, do facilitador, do mentor. Esse processo precisa acontecer dentro dos alunos, eles precisam perceber a importância dessa interdisciplinaridade. Bom, depois que você consegue esse movimento dentro da pessoa, dentro do ambiente social interno ali, da escola, da universidade, da empresa, extrapolar para fora é muito fácil. O difícil é a primeira barreira, mas a física ensina isso, né? Que a força maior tem que ser para começar o movimento, depois é mais fácil. Você tem acompanhado muito o Pacheco. As experiências do Pacheco em Brasília, por exemplo, elas são também já pensando em comunidades de aprendizagem? Sim, eu estou acompanhando, né, os movimentos. A gente está desenvolvendo uma rede de comunidades de aprendizagem no Brasil e em Portugal, onde a gente está cadastrando, né, os núcleos que estão em movimento. Bom, antes de falar dos passos, quem são as pessoas que estão envolvidas? Não são só professores, né? Tem professores, coordenadores, diretores, tem gente de secretaria de educação, tem pais, tem mães, tem gente que não é professor, não é educador, não está em escola nenhuma, mas tem lá um filho, 2 filhos, 3 filhos, e que quer participar dessa transformação. Então, para participar dessa transformação, pode ser qualquer um que tenha interesse em transformar a educação. Existem alguns passos que precisam ser percorridos, e todos eles permeiam muito esse campo da quebra desse paradigma da ensinagem para o paradigma da aprendizagem. E depois ainda vem o da comunicação. Então você precisa, por isso que eu falo que o movimento é mais interno ali, ele precisa primeiro começar internamente nas pessoas. As pessoas precisam entender que é mais importante a aprendizagem do que a ensinagem. Então, partindo desse paradigma da ensinagem para a aprendizagem, automaticamente você já quebra aquele sistema escolar, né, de aula, série, turma, ciclo, prova, que cobra memorização, aquela avaliação padronizada para todos,
que você nivela todo mundo, que você coloca todos dentro de uma forma, um sapatinho 35. Então, você quebra todo esse sistema, e existem alguns percursos que precisam ser percorridos. Então, você faz levantamento de valores, uma matriz axiológica, você faz uma carta de princípios, você olha para o projeto político-pedagógico, ou o PPP, ou o PPC, ou o PPE, se for em Portugal, rever esse projeto político-pedagógico, se precisar reescrever, reescreve. Normalmente, todos os projetos políticos pedagógicos, pelo menos que eu li até hoje, são lindos, são maravilhosos. Se eles fossem cumpridos, acho que a gente teria uma das melhores educações do mundo. Então, tem alguns percursos a serem percorridos para transformar aí núcleos, né, núcleos de projeto que construam essa comunidade de aprendizagem. Então, tem umas etapas, sim, a percorrer. E também entendo que é um movimento que acho que é bem forte quando você fala que é um movimento individual, eu comigo mesmo, para romper essa casca, né, dessa inércia que eu fico, que acho que é a pior lei que existe, é a lei da inércia, porque eu entrei nela, é assim que acontece aula, é assim que acontece prova e vamos que vamos. Então, quebrar essa lei e passar a viver por outra perspectiva dá um trabalho para burro, né? Eu imagino que dá trabalho, mesmo numa esfera muito menor, dentro da própria síntese, a gente tem desafios do tipo, como eu deixo de ser instrutor para me transformar num facilitador de processo de aprendizagem. Não é fácil de ser caminhada, não é fácil mesmo. Mas que bom que existe jeito de fazer, né? Que bom que existem movimentos com relação a isso. Mas eles ainda são exceção, não são, Tina? Talvez porque o sistema é tão pesado que eles ainda são exceção. Sim, na prática, eles são exceção aí no esquema. Mas, se você conversar e perguntar para professores individuais, você pegar um professor aqui, um professor ali, um professor acolá, é difícil você achar um professor que fale, não, como tá bom demais, olha, não é para mudar, sempre foi assim, tem que ser assim, é assim que foi com a minha avó, é assim que foi com a minha mãe, é assim que tem que ser comigo. Não é isso que eu tenho encontrado, Ale. Eu converso com professores, todos eles estão angustiados, todos eles acreditam que precisa mudar, que do jeito que está não dá mais. Mas existe essa insegurança, né, esse medo do novo, esse medo do desconhecido, o não saber por onde caminhar. Eu tenho até uma historinha para contar sobre isso, que foi muito emblemática na minha vida. Quando eu fiz pedagogia, eu tinha que fazer estágio. Lá fui eu, consegui uma amiga, tinha uma escola perto da minha casa, que uma amiga conhecia a diretora. Ai, vai ali, já falei com a fulana, você vai conseguir estágio. Lá fui eu. Eu fui fazer o estágio, e aí cheguei no primeiro dia, era uma escola de educação infantil, quer dizer, as crianças tinham até 6 anos. Eu fiquei numa classe de 4 e 5 anos na primeira semana, cheguei lá, caderninho na mão, porque é estágio de observação, o estagiário não pode fazer nada, então eu cheguei lá num horário, o horário que eu chegava é o horário da apostila. Então, eu chegava, as crianças estavam todas com a apostila na mão, a professora na lousa, coitada, não eram muitas crianças, acho que eram umas 15, máximo 20, não tinha muita criança ali, não. A professora na lousa, escrevendo alguma coisa, as crianças teriam que copiar na apostila, e era aquela coisa, né, as crianças bem agitadas, elas não estavam muito aí para o que estava acontecendo na lousa, e eu sentava lá no fundo, quietinha, com meu caderninho para fazer anotação, e fiquei observando. Primeiro dia, ok, professora, na hora do intervalo, chegou, perguntou meu nome e tal, por que eu estava fazendo pedagogia. E aí eu expliquei para ela, que eu já tinha um percurso desde 1983, trabalhava já há muito tempo com educação e tal, e eu resolvi fazer pedagogia pelo título. E aí, nessa eu deixei transparecer, até sem querer, porque eu vi que ali era muito tradicional, muito apostilado, eu devo ter deixado transparecer nas entrelinhas que
havia algo de diferente, de estranho na minha fala. Ok, segundo dia, fui lá, cheguei, sentei com o meu caderninho aberto ali. E aí, na hora do intervalo, a professora chegou para mim, ela me fez uma pergunta, Lê. Você acredita no que acontece aqui? A Lê, eu não podia responder, eu estava num ambiente que eu precisava ter respeito por tudo aquilo, porque eles abriram a porta para mim. Eu lembro que ela só fez essa pergunta. Eu lembro que eu engoli seco. Eu não pronunciei um som, uma palavra, mas eu dei aquela suspirada, sabe? Quando você... Ela começou a chorar. E eu continuei quieta, né? Porque eu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? E ela chorando na minha frente. Mas não era aquele choro delicado. Ela chorou. E aí, quando ela conseguiu respirar, ela falou assim, me ajuda, Tina, porque eu também não acredito. Caceta. Não foi fácil, porque foi bem complicado. Então, assim, o que aquela professora expressou, eu acredito que é a angústia de muitos professores. Eles sabem que o que eles estão fazendo não funciona, mas o sistema cobra isso deles. Então, é muito difícil, porque está em jogo muita coisa, está em jogo a cobrança dos pais, está em jogo a cobrança da coordenação, está em jogo o emprego dela, o salário dela. Eu não sei se você já leu um texto meu, mas eu escrevi sobre isso, que é um texto que eu falo que, sem perceber, você se tornou uma quenga pedagógica. Quer dizer, você fez um curso de pedagogia, você leu sobre os melhores autores da educação, você leu sobre todas aquelas metodologias lindas, humanizadas, que falam sobre a autonomia do aluno, protagonista, a construção de um pensamento crítico, e de repente você entra numa escola, cai no teu colo uma apostila que tem as perguntas, as respostas, o que você tem que falar, se o aluno aprendeu ou não aprendeu, não importa, no dia seguinte você vira a página. E aí você percebe a angústia dos alunos, que desde pequenininho eles choram porque tem prova, porque não entendeu, porque ele tem que aprender sobre o quadradinho, mas pousou uma libélula na janela da escola e ele quer saber o que é aquele bichinho. Agora, quieto, fulano, desenha o quadradinho na tua apostila. Mais o dinossauro, mais o tá chovendo demais, por que que alagou, o que é Covid, entendeu? Agora é o quadradinho, vira a página, porque agora é a bolinha. Os professores percebem isso, eles sabem isso causa muita angústia neles. Então, Ale, é, é muito complicado. Existe, sim, a síndrome da Gabriela, que prende os professores nesse lugar comum, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma angústia muito grande, porque eles percebem que os alunos desses professores não aprendem. É só pegar as estatísticas, meu Deus, são 8 ou 9%, não lembro agora o número exato, de alunos que terminam o ensino médio com uma aprendizagem de matemática satisfatória. Isso quer dizer que mais de 90% dos alunos são deixados pelo caminho. Como é que um professor de matemática pode ficar tranquilo com esse dado? Isso quer dizer que um aluno passa 12 anos na escola e de cada 100, somente 8 ou 9 aprendem de verdade matemática? E o professor dorme com a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que ele deixou para trás 90 e tantos? Não pode. Não existe isso. Eu não acredito. Eu São imagino humanos. o dilema ético que rola com esse professor, porque você está trazendo um dilema aqui, né? Que deve ficar vivo nele o tempo todo. Mas eu também, olhando pela perspectiva dele, com todos esses dados que você traz, ele deve falar, pô, mas eu tenho conta para pagar, e eu não posso perder o Sim, emprego, e eu tenho que dar 100 horas de aula por semana,
e é isso que eu tenho para hoje, então aperto o piloto automático e vamos embora. É isso aí. Então, é um peso muito grande, né? Então, não acho que tem um culpado nessa história, claro, né? Mas como a gente olha, é que a educação acho que nunca foi olhada com a intenção que mereceria no país que a gente vive, de olhar assim, pô, é por aqui que começa. Como a gente começa a melhorar tudo, todo esse sistema, todo esse lugar, né? Enquanto a gente olhar do jeito que a gente trata ainda, vamos continuar sofrendo por um bom tempo e o cara vai ter que virar super-herói, vai ficar doente, vai morrer com 50 anos de idade, essas coisas todas, né? Mas, Tina, para a gente seguir já para o fim aqui da nossa conversa, você tem esperança? Muita, caramba, muita esperança, muita, por um motivo muito simples, Alê. É possível, é possível, é possível, porque eu encontro professores vivos, né, que ainda não tenham sido consumidos pelo processo. O que eu chamo de consumidos pelo processo? Eu aplico a apostila e estou feliz com isso. Então, são professores vivos, professores que é o que você falou, o professor tem que sobreviver, ele aplica a apostila porque o sistema pede isso dele, ele tem conta para pagar, mas ele busca alguma coisa, ele fica, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso encontrar outro caminho, como que eu posso, de repente, juntar mais 2, 3 e ir conversar com a coordenação para fazer diferente, fazer um projeto, não dá mais essa coisa formatada, como é que eu posso, de repente, usar a apostila só como um material de consulta, mas realmente a aprendizagem vai acontecer de forma interdisciplinar e com projetos complexos, onde eu tenho autonomia, porque ninguém dá o que não tem, né? Eu, professor, tenho autonomia e o meu aluno tem autonomia, claro, autonomia com responsabilidade. Então, eu tenho muita esperança, porque existem caminhos, no plural, são vários, existem caminhos. Claro que existe um caminho que eu gosto mais, mas se você for buscar nos teóricos da educação, tem vários caminhos. A gente tem autores maravilhosos e a gente nem precisa sair do Brasil. A gente pode pegar autores brasileiros, mas se você gosta de uma palavra em inglês, também tem autores americanos, tem autores franceses que têm teorias lindas, humanizadas, que entendem esse protagonismo do aluno. Então, eu tenho muita esperança. E vou te dizer mais, e vamos entender o que eu vou falar agora. Eu não estou elogiando pandemia nenhuma, pelo amor de Deus, mas esse momento que a gente está passando para a educação, eu acho um momento precioso. Por quê? Porque a gente teve rupturas de paradigmas. Muita coisa se rompeu. Claro que tem muita gente querendo a volta da normalidade, né? Que as pessoas possam sair de casa sem máscara, que esse vírus saia, né, de alguma forma, ou por remédio que cura, ou por vacina que impede a propagação, e as pessoas pedem normalidade, e eu estou aqui clamando que não volte o velho normal da educação, que não volte, ele não, pode voltar o resto, estou doida para sair sem máscara, isso eu quero que volte ao que era, mas a escola, não. E eu acho que esse tempo, que foi mega prolongado e ainda está acontecendo, eu não acredito que o tempo passou, né? E esse tempo, que ele seja de reflexão para todos os agentes, não só os professores, mas também os pais. Eu acho que muito pai percebeu que o filho, não aprendia na escola e continua não aprendendo em casa, debaixo da asa do pai. Então, as coisas ficaram mais claras de que esse sistema não estava funcionando. E eu espero realmente que o velho normal da escola não volte, que as pessoas acordem, que esse tempo tenha sido um tempo de reflexão, que essas pessoas tenham buscado não só conversar, dialogar com quem faz diferente, mas buscar, faz diferente como? E funciona? Funciona mesmo. Mas como que você faz? Você não dá aula? Você não usa apostila? Você não coloca os alunos enfileirados? Você não fala para eles ficarem quietos a cada 5 segundos? Sim, existem alternativas. Então, eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de reflexão e que o velho normal da educação
nunca mais volte. Adorei, também espero. Tina, você falou muitas vezes do blog, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes que blog é esse, como as pessoas te encontram também e como você sai dessa conversa. O meu blog é o alemdasformulas.com. Ele é um blog que fala, né, dessas minhas visões, é um blog provocativo, tem um toque de ironia, eu gosto muito de provocar essas reflexões, então esse blog é uma maneira de me encontrar. Eu estou nas redes sociais também, Tina Carvalho, no Instagram é Tina Carvalho _educadora, e como eu saio dessa conversa muito feliz, porque eu espero que mais pessoas percebam sim que há esperança, que há caminhos, que é possível. Se alguém quiser conversar comigo, Tina, eu ouvi você falando que é possível, mas eu não sei por que caminho, por onde eu começo, não estou entendendo. Então, se eu puder, eu também deixo aqui meu celular, né, que é o 011 993 89 1713. Quer conversar, quer fazer um Zoom, quer juntar com outras mães, porque vocês querem fazer um grupo para pensar diferente a educação dos filhos, professores, estou aí disposta a papear com todo mundo que está incomodado aí com o que está acontecendo e que também não quer que o velho normal volte. E agradeço imensamente essa oportunidade, fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz, adorei aprender com você, aprender em comunidade, ouvir todas as histórias que você traz, adorei a história do sapato 35, ficar pensando, ela ficou bem viva aqui em mim. Eu vou deixar tudo que a Tina trouxe aqui com o telefone e como vocês a encontram, deixarei aqui no descritivo do YouTube. Se você gostou do nosso programa, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, também compartilhe. Siga a gente aqui no Síntese DH no YouTube, também no Instagram, Síntese_Educacão, e também estamos no Spotify, Sintetizando. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Tina, e nos vemos no próximo programa. E escutem os outros programas, porque tem pérolas, atrás de pérolas nesses programas. Parabéns, Ale. Obrigado, querida. Sintetizando com Ale Moreno.